Meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos abençoados com a paz do Senhor. Sejam todos abençoados com a paz do Senhor. Que grata satisfação podermos estar juntos esta noite para adorarmos ao Senhor nosso Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. O capítulo é o de número 14. Vamos fazer menção a partir do versículo 22. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 14, versículo 22. Enquanto você encontra este texto, eu externo minha alegria, não só a minha, mas digo a nossa. Fala em meu nome, em nome da Nara, externo nossa alegria e gratidão ao Senhor Deus, ao nosso pastor presidente, aos obreiros desta casa e a cada um dos irmãos e das irmãs. Nós vamos completar um mês essa semana aqui em Catanduvas e tanto eu como minha esposa estamos muito felizes e muito gratos por poder fazer parte dessa igreja e pela forma com que fomos recebidos por cada um dos irmãos. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pelas palavras de bênção que já foram liberadas sobre nós. Durante a semana, vez ou outra, eu estou com o pastor Valdemar fazendo visita nas empresas, nas casas dos irmãos, e a gente tem visto a alegria com que eles têm nos recebido. Então, fale em meu nome, em nome da minha esposa, obrigado por tudo, que Deus abençoe vocês, contem conosco. Um aviso a mais e uma palavrinha a mais. Toda quarta, irmãos, a partir das 19h30, nós estamos aqui no... Me ajuda, Nara, para não falar errado, vai. Nós estamos aqui no Teens House. Só quero falar o contrário, House e Teens, mas é Teens House. O que é o Teens House, pastor John? É o encontro dos adolescentes. Toda quarta-feira eles vêm para cá para ouvir uma palavra de Deus, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Você já percebeu que vinha só 1 ou 2, hoje eles já estão em 5. A gente está ali... Vamos lá, e aos pouquinhos eles vêm, né? Pastor, que horas começa mesmo? 19h30. Que horas termina? 21h15, irmãos. Se passar disso, nós avisamos no grupo dos pais. Se você é pai, seu filho já frequenta aqui, por gentileza, e você não está no grupo do WhatsApp dos pais, por gentileza, procure minha esposa, me procure, levanta a mão, Nara, pode ser que alguém não te conheça ainda. Isso, essa mulher linda é minha esposa. Né? Se você não está ainda, se o seu filho frequente, você não está no grupo dos pais, me procure a Nara, nós vamos adicioná-lo e ali no grupo dos pais você fica por dentro de todas as novidades e de tudo que vai acontecer no Teens House, tá bom? Nós queremos contar com a colaboração de vocês, porque Deus, nós temos certeza que já está conosco. E se Deus estiver conosco e os irmãos e as irmãs pegarem junto também, nós temos certeza que esse grupo vai crescer, vão ser homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Diz assim a versão do texto que tem em mãos, Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E aí disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Pai, nós te adoramos esta noite pela tua bondade, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, mas acima de tudo pela tua presença que é tão preciosa. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui e termos a certeza de que tu também estás aqui. Pois a tua palavra diz que onde houverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali tu estarás presente. Nesta noite, ó Deus, eu te sinto em nosso meio. E a minha oração é ousada como sempre. Não quero a tua visita, pois quem visita entra e daqui a pouco vai embora.
Eu quero a tua graça, eu quero a tua presença, eu quero que o Senhor faça morada em nosso meio e em cada coração, porque quem mora tem a chave, tem a senha, entra a hora que quer, fica o tempo que quer e não tem dia e nem hora para ir embora. Então esta noite desce em nosso meio, faça morada em cada coração, se possível for, rasgue os céus e desça, para que o teu nome, apenas o teu nome seja glorificado. Fale tudo que o Senhor deseja falar, da maneira que o Senhor quiser falar, mesmo que isso não soe bem aos nossos ouvidos, nós rogamos a Ti e pedimos, fala, Senhor, que os Teus servos ouvem, pois o Senhor é muito bem-vindo em nosso meio, ó doce, meigo, amado e querido amigo Espírito Santo, fica conosco, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Tome seu assento, me dê de presente sua atenção. Tem umas semanas que Deus começara a ministrar sobre este texto ao meu coração, e a Nara me conhece, quando Deus ministra algo eu pego o iPad, pego a Bíblia, e dentro do iPad eu acho que tem umas 10 Bíblias diferentes, lá em casa nem sei quantas Bíblias de estudo tem, mas ela sabe, quando Deus começa a falar, eu paro tudo. E semana passada Ele terminou de ministrar esta mensagem ao meu coração, então nós vamos ouvir uma mensagem nova e vamos ver até onde o Senhor nos leva. Pois bem, o texto que lemos ele é um texto extremamente conhecido por todos nós. Quem é que nunca ouvira falar do momento em que Jesus manifestou o seu poder e quebrou todas as leis da física e, por que não dizer, de todas as ciências, quando caminhou por sobre as águas? A verdade é que não existe nenhum outro ser na face da terra, além de Jesus, que tenha conseguido andar sobre as águas sem afundar. Pastor, o senhor está equivocado, Pedro também andou. Só que Pedro afundou, Jesus andou e não afundou. Jesus andou sobre as águas como se as águas fossem sólidas e semelhante ao piso em que os nossos pés estão tocando nesse momento. A bem da verdade é que já tinha um tempo que Jesus estava ministrando para os seus discípulos, mas aquele dia em particular foi um dia extremamente triste, porque naquele dia chegara a notícia de que seu primo João Batista, aquele mesmo João que batizava no Rio Jordão, que chamava religiosos de cobra, de sucupira, jararaca, cobra coral e por aí vai, aquele mesmo João que pregava arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus, aquele homem que era corajoso, que era 6 meses mais velho que Jesus e que mesmo no ventre de sua mãe, quando Maria, a mãe de Jesus, chegara na casa da mãe de João Batista, a saber, Isabel, ele reconheceu que aquilo que estava dentro de Maria era muito maior do que ele, tanto que ficou agitado, e ele mesmo se declarava como aquele que prepararia o caminho para a vinda do Messias. É esse João que acabara de falecer. A história vai nos dizer que o rei havia feito uma promessa para uma moça que estava dançando, e o que ela pedisse, ele daria. Ela pediria a cabeça de João Batista em uma bandeja. Bom, a palavra do rei é uma só, não dá para se voltar atrás. Ainda que ele tivesse medo de João, ele era obrigado agora a ceder e a realizar o desejo da sua enteada, por assim dizer. Ele corta a cabeça de João, João é morto, mas João morre depois de haver cumprido o seu propósito, preparar o caminho para o Senhor Jesus. Todavia, ainda que Jesus fosse 100% Deus, ele também era 100% homem, ou seja, estava sujeito a tudo aquilo que nós passamos. Jesus sabe o que é sentir frio, fome, calor, perda, ciúme. Jesus sabe o que é sentir amor. Jesus sabe o que é ser amado. Jesus sabe o que é sentir tudo que nós sentimos. É por isso que Ele nos entende, e cá para nós nos entende melhor do que nós mesmos, porque tem dia que nem a gente se entende, tem dia que nem nós nos aguentamos, se é que você me entende. Jesus, mesmo sendo 100% Deus, agora Ele está abalado, porque Ele passaram o dia ministrando para uma multidão incontável de pessoas, curara os enfermos no dia anterior, e quando amanheceu o dia e ouviu acerca da notícia de que o primo a quem ele amava havia sido assassinado, ele se entristeceu, ele sentiu vontade de chorar.
Todavia, naquele exato momento não pôde. Por quê, pastor? Porque aonde ele ia, uma multidão seguia. E naquele exato momento, uma multidão estava seguindo. E esta multidão não estava sozinha. Não era apenas uma multidão de pessoas que queriam ouvi-lo, mas também uma multidão de pessoas que estavam enfermas e que precisavam daquilo que só Jesus poderia fazer. A história vai dizer que ele passou o dia curando inúmeros homens, inúmeras mulheres, mas ao cair da tarde, isso por volta de 5, 6 horas, Jesus olha para a multidão, começa a despedir, olha para os discípulos e diz: viu, peguem o barco que nós estamos e atravessem o mar para o outro lado. Segundo a geografia bíblica, de onde Jesus está até o outro lado, dá mais ou menos uns 9 quilômetros de distância. Como o barco era vela, mesmo com um vento muito fraco, demoraria no máximo, estourando tudo, 2 horas de tempo para que eles concluíssem a travessia do Mar da Galileia. E cá para nós, irmão, Mar da Galileia é força de expressão. Por quê? Porque o Mar da Galileia não passa de um lago com 9 quilômetros de largura por 26 de comprimento. Ele não é um mar de verdade, não passa de um lago. E nós estamos cansados de saber que lago não tem onda, lago não tem maré, lago não tem marola. É um lago como todo e qualquer lago, que está localizado na região de Cafarnaum, Genezaré, ao norte de Jerusalém e ali bem próximo de Betsaida, entre outras cidades, segundo a geografia bíblica. Então são 2 horas para atravessar o mar. Jesus olha para os discípulos e diz: pega o barco, atravessem o mar e me esperem do outro lado. Preste atenção, quem dá ordem para os discípulos atravessarem o mar não é outro, senão o próprio Jesus. Eu começo a imaginar Pedro olhando, porque o espírito de liderança, quem tinha, se você ler a biografia de todos os discípulos, o que tinha mais o espírito de liderança maior era Pedro, que, diga-se de passagem, era colérico. Se nós fôssemos fazer um teste de personalidade, ele pega, chama todo mundo, imagina, conjectura minha, vamos embora, o Jesus mandou, vamos obedecer. Todo mundo entra no barco, até Judas entrou no barco, e todo mundo começa a atravessar o mar. Eu imagino Jesus olhando para eles dizendo: daqui a pouco a gente se encontra, vão, atravessem o mar, eu encontro com vocês do outro lado. Eu imagino Pedro olhando para os discípulos dizendo: o que será que ele vai aprontar agora? Porque o barco não tem, e agora ele está mandando para o outro lado. O que será que ele vai fazer? E eu imagino João dizendo: Pedro, ele já multiplicou pão e peixe, Pedro. Ele já ressuscitou um morto, Pedro. Não, Pedro, não foi um. Ele já ressuscitou pelo menos 4 mortos, Pedrão. Ele já fez dinheiro aparecendo na boca de peixe. Ele já levantou aleijado, já curou leproso. Pedro, não te espanta. Se ele mandou atravessar alguma coisa, ele vai fazer. E agora Jesus vai, eu imagino Jesus dizendo: daqui a pouco a gente se encontra. Os discípulos entram no barco, começam a atravessar. E o texto bíblico vai dizer que isso acontecera após a primeira multiplicação de pães e peixes. Então a multidão está pavorosa, porque todos estão atônitos. Tirava um pedaço do pão, o pão continuava crescendo e aquilo não acabava. Alimentou todo mundo, despediu todo mundo, e agora ele sobe para o monte para orar. Sabe por quê, irmão? Ainda que ele fosse 100% Deus, ele está sentindo a dor da perca. E cá para nós, perder dói demais. Perder quem a gente ama dói mais ainda. Jesus possivelmente subiu ao monte, foi orar e dizer: Deus Pai, conforta o meu coração, traz paz para dentro de mim. Deus, me ajuda a aceitar a morte de João Batista. Eu sei, Pai, que estava tudo certo, que tinha que acontecer, mas ainda assim está doendo. Jesus está orando e deu a ordem para que os discípulos atravessassem o mar da Galileia em direção a Genezaré. Irmãos, Jesus está orando e os discípulos estão atravessando o mar. Boa parte deles é marinheiro, boa parte deles conhece tudo ali, boa parte deles sabe onde tem peixe, onde não tem peixe, onde joga rede, onde não joga rede, onde é mais fundo, onde é mais raso, mas ainda assim eles estão atravessando o mar. E no meio
meio desse mar, a Bíblia faz questão de dizer, é o texto que lemos, uma tempestade os alcança. E perceba a loucura, se é que você me permite usar essa expressão. Que loucura! Uma tempestade os alcança no meio do mar. É 4,5 quilômetros depois de onde eles saíram. Está no meio. E aí, uma tempestade tão forte se levanta que as ondas estão jogando o barco para lá e para cá. Irmão, não tem onda no lago. Pode levantar maior tempestade que levantar, o lago não vai fazer onda, porque é um lago, não tem água do mar, é água doce, no máximo salopa, que é aquela água que não é doce, mas também não é salgada. Mas o vento se levantou, e Jesus sabia que a tempestade ia alcançar os discípulos, e mesmo assim ele manda que eles atravessem para o outro lado. Por quê, pastor? Simples. A tempestade veio para mostrar para eles que na maior parte do tempo, na maior parte das situações, não nos basta apenas ter experiência, não nos basta apenas saber o que fazer. Porque dependendo da tempestade, a gente sabe como agir. Quem trabalha com dinheiro sabe que se o vento soprar e perder alguma coisa, daqui a pouco levanta de novo e volta a fazer dinheiro. E assim é com qualquer outra área da vida. E cá para nós, irmão, quando a tempestade vem numa área que nós já conhecemos, a gente meio que sabe como agir. Só que Jesus, ele é interessante, ele nos manda ir até o outro lado, permitindo que a tempestade nos alcance. Para quê? Para mostrar que nosso conhecimento ajuda, nossa força pode até ajudar, nossa sabedoria pode ajudar, mas no meio do vento, se não for a graça dele, a mão dele, a misericórdia dele, nós não chegamos do outro lado. Jesus permite que a tempestade alcance os discípulos, e me permita aplicar isso na sua vida. Jesus permite que a tempestade nos alcance para nos ensinar que é necessário ter fé. Fé em quê, pastor? Que a gente vai enfrentar a tempestade, mas o nosso barco não vai afundar. Oh glória, eu vou melhorar porque só 4 ou 5 pessoas entenderam. Jesus permite que a tempestade nos alcance para nos mostrar que o barco até balança para lá e para cá, mas ele não afunda, porque quem deu a ordem foi Jesus de Nazaré. Aleluia. Urimidara calamácia. Eu tô arrepiado. Umedera calabaioder andoria. Enquanto os discípulos estão lá, pastor Anivaldo, tira a água do barco, segura a vela, estende, abre mais a vela, fecha mais, segura o leme, rema, tira a água. Sabe o que o texto vai fazer? Vai nos dizer que de cima do monte Jesus nos contemplava, pastor Valdemar. Aleluia. Não entendi, pastor. Os discípulos estão enfrentando a maior tempestade da vida, Ana. O barco está quase indo a pique, mas a Bíblia vai dizer que de cima do monte Jesus nos contemplava, Jesus os observava. Irmão, preste atenção numa coisa: Jesus pode até não estar no barco, mas de onde ele está, ele te contempla. De onde ele está, ele te observa. Aleluia. Ele subiu no monte para orar, mas lá de cima ele nos contempla. E eu fui estudar a história, e essa palavra açoitados, ou açoitado, porque o texto diz que o barco era açoitado, e algumas versões diz que os discípulos eram açoitados no barco. Essa palavra açoitado, ou plural açoitados, é uma palavrinha grega. Qual? Basanizo. E o que isso quer dizer, pastor? Basanizo significa testar. E a pedra de basanizo, pasmem, senhoras e senhores,
ela é usada para testar a pureza do ouro, da prata e do bronze. Você pega o ouro, a prata ou o bronze, pastor Elias, e passa no basanizo. Se for ouro de verdade, o risco é um. Se não for, a cor é outra. Traduzindo, a pedra de basanizo serve para testar a pureza dos metais. Pega isso e não esquece. Esse vento que assola o teu barco é Jesus provando a pureza da tua fé. Não entendi, pastor. Esse vento que te açoita é Jesus fazendo com que tua fé fique cada vez mais forte. Porque, primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Não entendi. Jesus trouxe alguém aqui essa noite para dizer: fica tranquilo, as ondas sou eu que estou mandando para fortalecer a tua fé, diz o Senhor desta casa. A segunda verdade que tem no fato de ele estar em cima do monte é que eu posso até estar no meio do vento, mas ele continua me observando. Não entendi, pastor. Presta atenção. Você que já é pai e já é mãe. Você que já é pai e já é mãe. Você vê seu filho caminhando, tá tudo bem. Mas quando você vê que ele vai chegando perto do perigo, o que você faz? Você corre para ajudar. Só que sabe o que é interessante? Seja adulto, ou seja criança ou seja adulto, você que é pai ou mãe e ama seu filho, você faz de tudo para não perder ele de vista. Por quê? Porque se o perigo vier para tragá-lo, você está pronto para socorrê-lo, não é isso? Me permita aplicar isso na sua vida. Jesus até permitiu o vento, mas mesmo tendo permitido o vento, Ele está observando o teu comportamento, está te observando no meio dessa luta. Eu estou dizendo que você está passando por tudo isso e não está passando sozinho. Por quê? Porque lá de cima do monte, de onde Jesus estava orando, Ele contemplava os discípulos no meio do mar, sendo açoitados pela onda, sendo provados pela onda. Jesus te trouxe aqui para te dizer: aquieta o coração. Você não está passando por isso sozinho. Você não está passando por isso sozinha. Eu estou te contemplando. Eu estou te contemplando. Eu vou repetir isso até alguém entender. Você não está passando por isso sozinho. Você não está passando por isso sozinha. Eu estou te contemplando. Eu não te perdi de vista. A chuva pode estar forte, o vento mais ainda, as ondas podem cobrir o barco, mas eu não te perco de vista, diz o Senhor. Eles estavam enfrentando ventos contrários. E sabe o que é interessante? É que ainda que Jesus tenha dado a direção para eles, e os mesmos tenham obedecido, o vento contrário veio. O que o senhor está dizendo, pastor? Que obedecer a ordem de Jesus os fez enfrentar os ventos. Não entendi, vou repetir para ficar gravado. Obedecer a ordem de Jesus os levou a enfrentar ventos contrários. Obedecer a Jesus me leva a águas profundas, onde meu barco correrá o risco de afundar. Todavia, não significa dizer que isso vai acontecer. O texto vai dizer que as ondas os açoitavam. Ondas em grego é kuma ou kuo. O que isso significa, pastor? Significa impulso, impaciência. Não entendi. Quando Jesus ordena que eles adentrem no mar para atravessar e as ondas os alcançam, Jesus está dizendo basicamente o seguinte:
vou tratar a tua impulsividade. Eu vou tratar a tua impaciência. E eu vou te ensinar que a tua impaciência e a tua impulsividade não aceleram o meu processo. Não entendi, pastor. Não adianta chorar, gritar e espernear para que o processo acabe. Ele só vai acabar quando Jesus der ordem para que isso aconteça. Preste atenção numa coisa: a tua pressa não apressa Jesus, a tua impaciência não apressa Jesus. Eu estou arrepiado. Jesus trouxe alguém aqui essa noite para dizer: as ondas eu permiti. Para quê? Para te fazer entender que mesmo em meio ao mar bravio, não é momento de se desesperar, é hora de ficar quieto, de ficar em paz, porque no meio do mar eu continuo cuidando de tudo, diz o Senhor desta casa. Aquieta, eu arrepiei. Eu arrepiei. Levante uma das mãos, por gentileza. Levante a outra em conjunto e me permita liberar essa palavra. Essa noite Jesus te trouxe aqui para te tratar e te dizer: eu permiti o vento, eu permiti a onda, eu te levei para lá, não para te fazer morrer, mas para te fazer entender que no meio do vento é tempo de descansar, é tempo de confiar, é tempo de adorar. Eles saíram por volta das 18. E o texto vai dizer que Jesus foi socorrê-los, pastor Valdemar, na terceira vigília da noite. Sabe o que é isso? 3 da manhã. Faz as contas, irmão. De 6 da tarde, das 18 às 24, são 6 horas. Ou melhor, são 8 horas. 8 mais 3 são 11 horas. O que era para durar 2 horas, meus irmãos, está durando 11. E Jesus ainda não. E Jesus está indo ao encontro deles agora, Anderson. 11 horas depois de partirem, ainda não conseguiram fazer uma travessia que era para durar 2 horas. Irmão, é marinheiro, é pescador, é gente que conhece, mas tem 11 horas e não chegaram do outro lado. Imagina quantas vezes eles clamaram por Jesus. Imagina quantas vezes eles tentaram chamar a atenção de Jesus. Porém Jesus não vinha, mas os observava. Você perdeu uma ótima oportunidade de dar glória a Deus. Por quê, pastor? Durante 11 horas eles estão clamando, Jesus não veio, mas Jesus está observando. Não entendi. Traduzindo, ele pode até não ter entrado no barco, mas ele está contemplando. Se contempla, é porque ele ainda tem o controle da situação na palma das mãos. Aleluia. Presta atenção. Por que Jesus não veio antes da tempestade? Por que Jesus permitiu a tempestade, pastor? Eu tenho certeza que os discípulos fizeram essas perguntas. Bem como nós também fazemos isso vez ou outra, quando nós estamos no meio das tempestades da vida. Por quê? Porque nós acreditamos que pelo fato de servirmos a Jesus, a maioria de nós pensa que porque servimos a Jesus, nós estamos isentos das tempestades. Jesus não enganou, Jesus não iludiu ninguém, irmão. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu já venci todas elas.
Não entendi. Quando Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo porque eu já venci. Sabe o que ele está dizendo? Se eu venci, eu vou ajudar vocês a vencer cada uma delas. Oh glória, eu vou repetir para te dar uma chance de melhorar o teu glória. Se Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci. Se Jesus disse que venceu, foi para nos ensinar: já venci e vou te ajudar a vencer todas as lutas que você travar nessa terra. São as tempestades que fortalecem a nossa fé. Pastor, eu não concordo com o senhor. Vamos raciocinar. É a primeira tempestade que você está enfrentando agora? É a segunda? É a terceira? Você já até perdeu as contas de quantas tempestades enfrentou. E sabe o que é interessante? É que uma é pior do que a outra. Não entendi, pastor. Cada tempestade que se levanta é pior do que a que já passou. Só que sabe o que é mais interessante ainda? É que a tempestade que já passou te deu força para enfrentar a que chegou agora. E essa de agora está te dando força para enfrentar a que ainda vem. Não entendi. Jesus está te fortalecendo, você nem percebeu. Jesus está trabalhando na tua estrutura, você nem percebeu. Jesus está te capacitando e você nem percebeu. Hoje você é muito mais forte do que era um ano atrás. Hoje você tem muito mais fé do que tinha 10 anos atrás. Hoje você sabe quem Deus é, diferente de quando você chegou. Jesus te trouxe aqui para te fazer entender: eu estou te fortalecendo em meio a todo esse processo doloroso. Eu comentei com o pastor Elias ali antes de pegar o microfone. Por que Jesus só chegou na quarta vigília da noite, pastor? Ele não estava vendo desde que saíram? Estava. Por que Jesus só chega na quarta vigília? Simples. Porque essa palavra noite em grego é nux. E nux significa quando o trabalho cessa. Nux significa quando não tenho mais força para agir. Nux significa quando o tempo de pecar e envergonhar passa. Não entendi. Jesus está te dizendo: eu só vou entrar no meio da tempestade para te ajudar quando você sentar no barco e disser: é contigo, não é comigo. É do teu jeito, não é do meu jeito. É da tua maneira, não é da minha maneira. É da forma que o Senhor quer, não é como eu quero. Porque, me permita ser boca de Deus, a gente tem mania de criar um cenário na mente. Como é isso? Deus levanta alguém e diz: vou te dar um carro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você cria na mente o cenário, pinta uma cena e diz: vai acontecer desse jeito. Quando não acontece, você olha para o céu e diz: não aconteceu. E Deus está olhando e dizendo: não é do teu jeito, não é do teu tempo, não é da tua maneira, é como eu quero, quando eu quero, diz o Senhor. Traduzindo, Jesus só vem nos socorrer quando a gente resolve parar de tentar resolver a situação. Quando a gente decide parar de tentar resolver com os nossos braços. Eu estou arrepiado. Jesus trouxe alguém aqui essa noite para dizer: para. Está tentando há tanto tempo, ainda não deu jeito. Está remando há tanto tempo, não sai do lugar. Está com a vela hasteada, mas o barco não anda, está no meio do vento. Faz tempo que está tentando tirar água do barco e a água não para de entrar. Jesus te trouxe aqui para te dizer: para. Mas o barco vai afundar. Para. Mas eu vou morrer. Para. Eu vou perecer. Para. Pastor, o senhor é louco? Eu só preciso te fazer uma pergunta. Você acha que o vento ou o mar vão conseguir matar aquele que os criou?
Não entendi. O vento e o mar obedecem à sua voz. O vento e o mar obedecem à sua ordem. O vento e o mar obedecem ao seu comando. Jesus te trouxe aqui essa noite para te dizer: para, entrega o remo na minha mão, entrega o leme na minha mão, entrega a vela na minha mão, deixa eu conduzir a tua história. Uracalai, Omeri, a suia. Uimenéria, Baesanai, Kelesse, Andoria. Para. Acaba de descer um ser vestido de branco em nosso meio. Aquela baixura é bergia. Roimberg antoi que Alessia. Muimenere assai que alerbi andoria. Muibere que Alessia anduremei. Mui que Alessia andorgiai. Afanto que Alessia andore cleri andoria. Embessio declessio darai. O fosse é que o pandoreg o soria. Alácio nerece o narai. Tem algo de Deus aqui. Faz tempo que eu te ouço. Faz tempo que eu vejo as lágrimas na madrugada. O que ninguém vê, eu vejo. A dor escondida aí dentro, eu contemplo. Antes que você pense em algo, prazer. Eu sou o teu Deus, quem fala contigo. Eu ouvi tua voz subindo e dizendo a seguinte frase: já não aguento mais. Eu preciso de uma direção e eu preciso ter uma experiência real contigo. Eu desci do teu lado hoje à noite, só para te provar que ainda sou Deus quem te ouve. Conheço essa luta e conheço a dor que tu carregas. É tão difícil confiar novamente. É tão difícil entregar o coração novamente. Mas essa noite eu desci para curar a tua alma e arrancar esta ferida do teu peito. Não acontecerá contigo o que aconteceu com as gerações passadas, que chegaram ao findar da vida e disseram: não fomos felizes. Eu te farei feliz sobre a face da terra, porque eu tenho um projeto e um futuro preparado para a tua vida. Chega perto de mim e tu vais ver o que eu posso fazer e como eu vou fazer. Eu marco a tua história essa noite, porque eu vim falar com todo mundo nesta noite, mas principalmente contigo. Eu trouxe ele aqui para falar contigo, porque eu conheço o vento que te assola. Eu conheço a vontade de acabar com a dor também. Mas essa noite eu te dou força e digo: eu estou contigo. E eu te farei chegar do outro lado, para que o meu nome seja glorificado. Assim diz o Senhor. Eu estou arrepiado. Eu estou arrepiado. Vou dar 10 segundos para você erguer as mãos, abrir a boca, sei lá o que você vai fazer, mas adorar esse Deus que está em nosso meio, passeando, caminhando essa noite de uma forma tão poderosa. Rabai,
Jesus está contemplando e na quarta vigília da noite ele vem. Só uma irmã me entendeu, vou melhorar. Então no meio do mar, o vento soprando, as ondas entrando no barco. Na quarta vigília da noite, Jesus está vendo, mas Jesus também está vindo ao encontro daquele que pensou que iria sucumbir em meio à tempestade da vida. Jesus vem. Quando Jesus vem, eles dizem, é um fantasma. Por quê, pastor? Porque existe um rito judaico que dizia que todos os homens que haviam morrido no mar, em noite de tempestade forte, voltavam como fantasmas. Por isso que quando Jesus está vindo, que eles vêm, eles dizem, é um fantasma. A Jesus está caminhando e eles estão dizendo que é um fantasma. Por quê, pastor? Além do rito? Simples. Porque nós nunca vamos conseguir ver Jesus enquanto nós focarmos apenas nos problemas. Vou repetir para ficar bem gravado. Nós nunca conseguiremos ver Jesus enquanto focarmos apenas nos problemas. Presta atenção aqui para mim, irmão. Teu problema é isso, é isso, é isso, é isso. Teu problema é do tamanho do universo. Meu Deus é maior. Vou repetir. A tua luta é gigantesca, teu Deus é maior. Por que o Senhor diz isso? Levante a mão e receba. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está com o mundo. Maior é o que está conosco. Ele é o único que bate no peito e diz, eu sou o que sou. Ele era o único que poderia vir andando. E quando os discípulos não reconhecem, eles vão me dar uma aula, pastor diz. Eles vão me ensinar que é possível andar com ele, é possível ouvir falar sobre ele, mas não reconhecer em meio à luta. É possível ter tido experiência com ele, mas não reconhecer em meio à tempestade. Só que sabe o que é fantástico? É que quando nós não reconhecemos, eu estou encerrando, ele sabe como nos alcançar. Mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto, ele sabe como me alcançar. Quando eles gritam, é um fantasma. Pastor Valdemar, a palavra de Jesus é fantástica. Tenha um bom ânimo. Não precisa ter medo, tenha um bom ânimo. Não precisa ter medo porque não é um fantasma. Sou eu quem está andando sobre as águas. Sou eu, dono do tempo. Está agitado. Sabe por quê, Débora? O mar só fica agitado enquanto Jesus não caminha sobre ele. Não entendi. O mar só fica agitado enquanto Jesus não está andando sobre ele. Preste atenção numa coisa. Quando Jesus pisa no mar, o mar começa a se acalmar. Por quê? Quando pisa, o mar entende, opa, é o dono, é o Senhor, é o Criador. Eu fiquei revolto até aqui, mas agora que Ele chegou, eu tenho que me aquietar, porque quem está pisando é quem me criou. Jesus vem andando sobre o mar, e quando Ele olha para os discípulos, Ele diz, tenham um bom ânimo, sou eu. Só que sabe o que é interessante? Os discípulos pensavam que iam morrer enquanto estavam sendo açoitados dentro do barco. Isso é normal, isso é completamente normal, pois as tempestades elas tendem a nos apavorar. E quem é que nunca teve medo da tempestade? Quem é que nunca foi açoitado por uma tempestade? Quem é que nunca pensou que iria morrer por conta da luta, do vento, da tempestade que está passando? Só que apesar da falta de fé e do medo que havia tomado conta deles, Jesus estava indo andando por sobre as águas. Não entendi, pastor. Apesar de eu estar com medo, apesar de eu pensar que eu vou perecer, que o barco vai afundar, Jesus está vindo andando sobre as águas. Jesus está vindo caminhando sobre as águas. Alguém lá atrás me entendeu? Jesus está vindo sobre as águas. E quando ele diz, tem de bom ânimo, isso aqui é o exercício da fé. Por quê, pastor? Porque Jesus está dizendo, fiquem felizes mesmo em meio ao vento.
Fiquem felizes mesmo em meio à tempestade. Fiquem felizes mesmo em meio à prova. E eu não havia entendido isso até que eu li um texto na Bíblia. Qual? Deus prova todo aquele a quem Ele ama. Alguém me entendeu? Vou melhorar. Essa luta, essa prova não é nada mais, nada menos do que a manifestação do amor de Deus para contigo. Essa luta que você enfrenta, essa prova, é só Deus demonstrando que te ama. É só Deus demonstrando que cuida de ti. Por quê? Porque sem luta não existe vitória. Sem luta a fé não é acrescida. A fé produz perseverança. Presta atenção. Essa luta é só Jesus dizendo: estou contigo, estou aqui, te amo, estou provando a tua fé e provando assim que te amo. Pedro, olha, fique de pé e aqui eu encerro. Pedro olha e diz assim: se é tu, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Você vai desafiar Jesus, irmão. Imagina, evangelista irmão Nivaldo. Se é tu, manda eu ir contigo. Vem. Quer vir, vem. Caminha. Anda. Imagina Pedro, irmão. Firmou o pé. Firmou o outro. Pode soltar meu braço. É Jesus. É Jesus. Pedro, como é que você sabe que é Jesus? É porque eu não ando sobre as águas sozinho, mas quando Ele está comigo, não tem oceano que me faça afundar. Ele vai caminhando. Só que quando Ele caminha, Ele sente o vento. E quando sente o vento, ele desvia o olhar de Jesus. E aí, pastor, a pior coisa que o ser humano pode fazer é desviar o olhar de Jesus. Por quê? Porque quando você desvia, você começa a afundar. E sabe o que é pior? É que você começa a afundar e nem percebe. Se fosse para intitular essa mensagem, seria: por que afundei? Por que comecei a naufragar? Simples. É que você desviou o olhar. É que você desviou o foco. Você lembra que enquanto olhava para Jesus, nada te abalava? Você lembra que enquanto olhava para Jesus, teu barco avançava? Você lembra que enquanto olhava somente para Jesus, nada conseguia te abalar? Mas você desviou o olhar. Quando desviou, começou a afundar e nem percebeu. Sabe quando é que Pedro vai se tocar que está afundando? Quando volta a olhar para Jesus. Por quê? Porque quando eu volto a olhar para Jesus, eu começo a contemplar o que de fato está acontecendo ao meu redor. Quando Pedro desvia o olhar, ele afunda. Quando ele volta a olhar, ele vê: estou afundando. E aí? Só tem um jeito. Senhor, duvidei, desviei o olhar. Salva-me, salva-me, salva-me. Jesus olha para Pedro. Jesus até dá um puxão de orelha, porque duvidaste, homem de pequena fé. Mas antes de dar um puxão, Jesus estende a mão e diz: vamos andar de novo, vamos pisar sobre as águas de novo, vamos mostrar para a natureza, vamos mostrar para a tempestade, vamos mostrar para o problema que eu ainda sou o Senhor, que eu ainda sou Deus, que eu ainda tenho poder, que eu ainda levanto, que eu ainda restauro, que eu ainda transformo. Vamos. Imagina Jesus pisando, levantando Pedro e Pedro apoiando. Pastor Elias, imagina isso: Pedro apoiando o braço na água e tendo impulso para ficar em pé pisando de novo. Jesus abraça, com muito respeito, pastor Mandela, Jesus abraçando Pedro e dizendo: você duvidou porque estava longe, né? Mas agora que está comigo, anda sobre as águas, caminha, caminha, porque comigo ninguém afunda, comigo ninguém perde, comigo ninguém perece. Caminha sobre as águas, caminha sobre as águas, caminha sobre as águas. Jesus te trouxe aqui essa noite para te dizer: levanta,
volta a andar sobre as águas, levanta, volta a andar sobre o mar, levanta, volta a caminhar no impossível. Jesus trouxe alguém aqui essa noite para dizer: vamos levantar. Fecha os olhos. E aí onde você está, sinta Jesus segurando na tua mão, te levantando de novo, dizendo: vamos voltar a caminhar, vamos voltar a andar. Por quê? Porque ninguém vai poder te ajudar, ninguém vai poder te levantar, mas porque eu tenho um plano contigo, ninguém vai te impedir, ninguém vai te impedir. Jesus está segurando na mão de alguém, dizendo: levanta, 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 e deixa eu te ajudar a caminhar por sobre as águas esta noite. Essa noite eu vou te ajudar a caminhar por sobre a tempestade. Vem, levanta.